Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na manhã deste sábado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos acompanha neste devocional, mais uma vez reitero aqui, trago a você o meu agradecimento. Fico feliz de saber que de alguma maneira estamos te ajudando a obter a porção da palavra aqui todas as manhãs. Há, como eu sempre digo, muitos outros pastores fazendo bons trabalhos, muito melhores até. Isso não é modéstia não, tem equipamentos até melhor. E isso todo esse trabalho, todos eles são para o crescimento espiritual de você que acompanha, de você que assiste, A gente sempre cita aqui vários companheiros que fazem esses trabalhos, e eu desejo que você possa aproveitar um pouco de cada um deles aí, acompanhar também esses trabalhos, lembrando que isto fará você se tornar, eu tenho certeza, um cristão à imagem realmente de Cristo, não apenas um que vai à igreja, mas um que é semelhante a Cristo realmente. Amém? Vamos ler hoje as Escrituras, vamos tomar aqui hoje em Apocalipse 10, versículo 7, este versículo tão conhecido aqui entre nós, que cremos nesta mensagem, Talvez se fechasse a tua Bíblia, você saberia citar de cor este versículo, Como outros também. Mas este é marcante, nós vamos ler aqui ele hoje. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Muito bem, meus irmãos, a Escritura maravilhosa mostra para a gente a necessidade de um profeta para esse tempo final. Isso junto com outras escrituras de Malaquias 4 e outras passagens também apontam para isso que muitas pessoas falham em ver, e Amós 3, versículo 7 nos fala isso muito claramente, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem, meus irmãos, tendo isto em mente, vamos falar aqui um pouquinho dentro da mensagem O Arrebatamento, mensagem pregada no dia 4 de dezembro de 1965, Está ali bem no finalzinho do seu ministério, no dia 18, ontem, foi lembrado por muitos irmãos aí. Ontem completou 55 anos do acidente que veio depois a tirar a vida do irmão Branham. Ele sofreu um acidente dia 18 de dezembro de 1965 e veio a partir, Deus veio a recolher ele no dia 24 de dezembro daquele ano corrente, do ano 65. Então, veja que essas são uma das suas últimas mensagens, ali bem no finalzinho do seu ministério aqui. E esta mensagem ele diz assim: o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e este livro está selado para os incrédulos. Incrédulos quer dizer aquele que não crê. Eles olham para este livro, eles não conseguem compreender, não creem que será desta maneira, não creem no arrebatamento, não creem na vinda de Cristo. É difícil para eles compreender isso, está selado, está fechado para eles. A Bíblia diz no capítulo 22, se alguém tirar uma palavra do livro ou acrescentar uma palavra a ele, eu tirarei a sua parte do livro da vida. Agora ele diz, com isto compreendemos, ele já vinha no assunto, com isso compreendemos que foi dado inteiramente para os crentes. Crentes quer dizer aquele que crê, aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus. Muito bem, ele diz, o Espírito abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Se você observar bem, Apocalipse faz justamente isso mesmo, ele revela a pessoa de Jesus Cristo. Não há tempo, para tocarmos em todos os pontos aqui, mas isso vai ficando assim para que você possa compreender. Eu sempre tenho dito, se você desperta para isso e almeja acessar mais, conhecer mais sobre isso, se você está acompanhando pelo YouTube, nós temos aqui as nossas redes sociais passando aí à sua disposição. Você pode entrar em contato conosco, temos aí o número de WhatsApp,
que é o DDD 18 981585935. Você pode entrar em contato, vamos encaminhar você aí para um ministro próximo a você, que pode mostrar de uma forma mais detalhada, com mais calma, né, tendo mais tempo também, para você estas muitas verdades que temos falado aqui. Lembrando também que se você acessa a página tabernaculodafé.org.br, você encontra muitas dessas mensagens que citamos aqui. Você pode fazer o download ali do PDF e acompanhar depois, fazer a leitura na íntegra destes assuntos que interessarem a você. Então vamos lá, ele diz: o Espírito abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele está para ser visto como o Alfa e o Ômega, e desde Gênesis até Apocalipse, Jesus Cristo é o mesmo de um extremo a outro. De Gênesis a Apocalipse, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus Todo-Poderoso. Então você nota que ele vem trazer isso para nós. Agora, todo o Apocalipse está envolvido em símbolos. E como ver além daqueles símbolos? Você vai lembrar que Jesus, quando esteve aqui na terra, muitas coisas ele contou às pessoas, à multidão em geral, em parábolas. E ele foi embora e simplesmente não quis explicar aquilo para eles. Mas quando chegava ali a sós para os seus, então ele ia e explicava aquela parábola. Agora, assim é também, de uma forma simples aqui para entendermos, assim é também com a revelação da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas leem, principalmente o livro de Apocalipse, eles não compreendem nada acerca disso. Não falo isso desprezando, mas está fechado para eles. Eles olham, não entendem o que é isso, esse dragão, com essa cabeça com 10 chifres, o que é isto, o que é este ai, o que é essas coisas. Ele não compreende aquilo, está fechado para eles. Agora, Deus enviou aqui um mensageiro, uma mensagem preparadora que esclareceu isso para nós. Ele veio trabalhando esses pontos e mostrando aquilo que era necessário sabermos, aquilo que era necessário conhecermos, foi nos revelado. Mostrou quem são esses 144 mil selados, mostrou muita coisa, estes profetas de Apocalipse 11, a vinda de Moisés e Elias mais uma vez aos judeus, tanta coisa positiva, gostosa de ver. Ele veio mostrando para nós essa profundidade que é ali no comecinho do livro de Apocalipse, quando ele fala sobre as igrejas ali, sobre as eras da igreja, o que aconteceu em Éfeso, o que ocorreu em Esmirna, e ele veio trazendo um estudo sobre isso, Deus dando isso a ele, mostrou por onde essas duas vinhas veio caminhando. Então, veja que são coisas muito gostosas de você analisar, de ver, e se Deus abrir o teu entendimento para isso, pode ter certeza, isto somará em muito para teu crescimento espiritual, para a tua vida com Deus. Ele diz: ele revela seu mistério completo de si mesmo e seus planos para a era da igreja que estavam por vir. E foi selado ali com 7 selos. Agora, o livro foi escrito, mas não lembra. Mas então lembre-se, foi selado com 7 selos. E estes 7 selos não haveriam de ser abertos, Apocalipse 10, senão até quando o último anjo terrestre, o último mensageiro, tocasse sua trombeta, entregasse sua mensagem na terra, em Apocalipse 10, versículo 7, entende? Mas nos dias do sonido da última mensagem, do 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus naquela era, naquele tempo. Olha, irmão, é preciso, toda a Bíblia mostra isso para nós, que Deus sempre teve seu homem. Este homem não veio para ser adorado, idolatrado de forma alguma. Estaríamos completamente errados se o tomássemos de uma maneira fanática. Isso é condenado pela Bíblia. Porém, seu ensinamento, ele, quando está comparado com a Bíblia, e você vê isso, que ele lançou um desafio, ele disse: olha, pegue o que eu estou pregando, compare com a Bíblia. Se isso divergir um do outro, então você deixe o que eu estou pregando e fique com a Bíblia. Agora,
nós temos lido, nós temos pregado essas verdades, sempre temos visto isso casando-se com a palavra. Não pode ser dois pontos diferentes. Nenhum pregador pode subir no púlpito e distorcer a palavra a seu bel prazer. Isto é o que ele sempre combateu aqui e o que ele nunca fez em seu ministério. Então ele diz assim, olha, entende? Nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, esta é a era em que estamos vivendo, é a era final. Você sabe disso. Todos nós sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Não haverá uma outra era, não pode haver. Assim sendo, estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes selos que estão contidos neste livro, como um mistério para as pessoas, devem ser abertos neste tempo. Esta é a era, neste tempo desta era final. Deus vai revelando o que tem que ser revelado. Volto a citar para você São Mateus 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. A esta pequena porção de homens, de mulheres que não estão seguindo igrejas, não estão seguindo pensamentos humanos, mas estão vindo pela palavra. São homens com problemas, mulheres com dificuldades, porém homens e mulheres que amam a verdade da palavra. Você vai olhar as escrituras e ver que todo o tempo Deus trabalhou com uma minoria. Um povo pequeno, seleto, uma mensagem sempre rejeitada, que sofreu uma reprovação. Você vai lembrar de Noé, pregou tantos anos, ninguém quis ouvir que iria chover, e de repente choveu. Você vai ver também mensagem como a grande mensagem de libertação de Moisés naquele deserto, como que o povo não creu naquilo, mesmo vendo tantas coisas acontecendo. Eles foram rejeitando, até que Deus ali em Cades Barneia decidiu isso. Olha, ninguém dos que saíram lá do Egito, ninguém pôde entrar na terra prometida a não ser Josué e Caleb, daquela geração, daqueles que tinham, condições, que pensavam que eram responsáveis por si mesmos, que tomaram aquela iniciativa. Apenas Josué e Caleb chegaram do outro lado. Os demais todos decidiram descrer, desobedecer, não cumprir os requisitos que Deus estava pedindo. Agora, Deus sempre trabalhando numa minoria. Deus sempre trabalhando com poucos. Chegou a um ponto ali de Israel, toda uma nação. Elias dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu estou sozinho aqui. E Deus dizer: olhe, você não está sozinho, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos, não se entregaram à doutrina errada. Ainda há, meu irmão, você que me ouve, um remanescente de Deus nesta era final, que não se dobrou, não se entregou a prazeres carnais, não se entregou a religiões, doutrinas humanas, mas permaneceram com a palavra. Talvez não tenham um ensino profundo das escrituras, teológico, com diplomas, com tanta coisa, mas eles têm o sentimento correto, o espírito correto habita neles. A revelação está aí dentro deles, há uma eleição sobre estas pessoas, há uma predestinação sobre estas almas. Veja o valor disso. Então ele diz: olha, todos nós sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Não haverá uma outra era, não pode haver. Assim sendo, estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes selos que estão contidos neste livro, como um mistério para as pessoas, devem ser abertos neste tempo. É o que ele prometeu. Agora, não será nada fora da palavra. Não pode ser. Porque não se pode acrescentar nem tirar nada da palavra. Ela tem que permanecer sempre sendo a palavra. Portanto, a revelação é para revelar a verdade do que ela é. Amém? Para que enquadre com o restante das escrituras. Não pode ser visões diferentes. Deus dizer uma coisa aqui e ali falar outra. Não, assim como a minha vida, a sua vida, ela tem que ser lá no mundo como somos dentro da igreja. Na igreja você respeita todo mundo,
Você chora na presença de Deus, você é compassivo, você é amoroso na presença de Deus. Seja assim fora também. Seja assim fora também. Ele diz, olha, a revelação é para revelar a verdade do que ela é, para que enquadre com o restante das Escrituras, e então Deus a vindica como a verdade. Veja, Deus não necessita de intérprete, Ele é o seu próprio intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele mesmo interpreta a sua palavra quando traz a cumprimento as coisas que ele disse que aconteceriam. Ele não precisa que eu e você prove as verdades. Não, ele mesmo está provando. O quão verdadeira é a Bíblia, Deus mesmo está provando isso. Se você parar com a agitação do dia, aquietar-se um pouquinho, entrar no momento de oração com Deus, Ele mostrará a você o quanto é verdade as Escrituras. O quanto isto é a verdade revelada. Ele diz, olha, como no princípio ele disse, deixa eu ver aqui, ele mesmo interpreta a sua palavra quando traz a cumprimento as coisas que ele disse que aconteceriam. Como no princípio ele disse, haja luz e houve luz. Ele prometeu e ali houve um cumprimento daquela promessa. Uma interpretação do que era aquilo. O que é isto, haja luz? Ele mostrou o que era aquilo. A luz se fez presente, a luz apareceu. Não necessitou de nenhuma interpretação porque foi vindicado. Foi provado ser verdade aquilo. Agora, ele prometeu nas Escrituras certas coisas para os últimos dias. Ora, e aí estão. Por esta razão, Jesus foi o Filho de Deus. Deus prometeu enviá-lo e Deus o enviou. O que ele tem prometido, ele vai cumprir. Pastor, mas há escrituras que não se cumpriram. Mas eu vou dizer a você uma coisa: todas as escrituras que envolvem a segunda vinda de Cristo, elas vão se cumprir uma a uma delas. Todas elas. Não vai falhar uma sequer. Nunca falhou, meu irmão. O descanso meu e seu como cristão é esse, que Deus nunca deixou uma só palavra falhar. Irmã, você que está atravessando horas difíceis em casa, no casamento, com filhos, lembra-te, o Deus que prometeu cuidar da tua casa, da tua família, nunca falhou em uma só promessa. Ele vai cuidar de você, vai cuidar do teu filho, apenas confie, continue orando. Este filho dando problema, Deus vai cuidar dele. Esta filha, este casamento conturbado, Deus vai cuidar disso. Amém? Então ele diz assim, olha, não necessitou de nenhuma interpretação porque foi vindicado. Agora ele prometeu nas Escrituras certas coisas para este dia. Por essa razão, Jesus foi o Filho de Deus. Deus prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra, as pessoas não podiam crer nele. E ele disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, a sua Bíblia, a palavra, as mensagens, são elas que de mim testificam. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E se não podeis crer em mim, crede então pelas obras, porque elas testificam quem eu sou, disse Jesus. Eu li os livros da história do movimento pentecostal. Diziam, não pode durar muito tempo. Um pouco de tempo vai se queimar completamente, porém ainda continua queimando. O que Deus começou, vou dizer para você, Ele vai concluir. Isso não acaba, meu irmão. Deus não esquece do que Ele prometeu, não. Ele vai continuando, por quê? Porque você nunca o apagará. Deus disse que estaria ali, é aquela porção da palavra. Então, quando a noiva for chamada, como é que você vai apagar isso? Como é que você vai ignorar isso? Não tem como. É a revelação da manifestação da palavra trazida à realidade. Não há nenhum diabo no inferno que possa impedir o arrebatamento de acontecer. É uma promessa dada por Deus e essa promessa vai se cumprir. E eu creio que você que me ouve, você que é temente a Deus,
você que ama a palavra de Deus, você que está nas orações, na sua leitura, buscando servir a Deus com o melhor que você tem, você estará neste arrebatamento em nome de Jesus Cristo. É a manifestação é a revelação da manifestação da palavra trazida à realidade. Estamos vivendo neste dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Vamos orar. Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este tempo, nesta manhã tão maravilhosa, neste dia que se inicia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este tempo, Pai, que este amanhecer, ó Deus, que logo sairá, Senhor, que este seja, ó Deus, um amanhecer de muitas vitórias. Que, ó Deus, desavenças sejam desfeitas, que amizades sejam novamente reforçadas e que possamos buscá-lo, ó Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que possamos dedicar tempo a Ti durante este dia. Pai Celestial, nós queremos estar sempre em sintonia com o Senhor. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.